Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós vamos dar continuidade à série sobre os dízimos. Hoje vamos falar sobre o dízimo de Jacó. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, o vídeo sobre Abraão, é interessante que você assista, Mas se você entrou nesse vídeo aqui, você pode começar nesse vídeo. Então vamos começar aqui, lendo Gênesis 28, a partir do versículo 10, que diz assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou: eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e ao estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei, por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho te falado. Então, irmãos, o contexto aqui dessa passagem, ela nos mostra Jacó fugindo do seu irmão Esaú, que queria matá-lo, por causa da primogenitura. Então, essa escada que Jacó viu, ela aponta para Cristo. E esta visão ela é replicada lá em João capítulo 1, versículo 51, que diz: E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Deus fala de uma promessa a ser dada a Abraão, Isaque e a Jacó, mas eles não receberam a promessa. Isso fica claro, quando a gente lê lá em Hebreus capítulo 11. Então, Hebreus capítulo 11, versículos 12 e 13 diz assim: Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Quando Deus falava em dar a terra para Jacó, Deus tinha em mente a ressurreição. Então, primeiro ele se multiplica como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Depois ele estende para o ocidente, para o oriente, ao norte e ao sul. Então, quando ele fala assim, te farei tornar esta terra, seria onde ele vai dar a terra no futuro. Não está falando do tempo em que Jacó vai voltar para a casa do seu irmão. Então perceba que nenhum deles herdou a terra. Quando Deus fala em terra, na realidade ele quer dizer ressurreição. Então, voltando lá para Gênesis 28, a partir do 16, diz assim: Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! E este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Então, irmãos, quando Jacó ele disse que de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo, perceba aqui que Jacó não estava barganhando com Deus. Tem pessoas que dizem que Jacó estava barganhando com Deus, mas não é verdade.
Jacó ele colocou uma pedra por travesseiro, ele sonhou com uma escada que tipifica o próprio Cristo. Quando Jacó ele despertou, ele percebe que o Senhor estava naquele lugar. E ele diz que aquele lugar era a casa de Deus. Então a casa de Deus, ela tipifica a igreja. A porta do céu que Jacó mencionou tipifica Cristo. E a pedra também tipifica Cristo. Então lá no Antigo Testamento, os profetas e os reis, eles deveriam receber azeite na cabeça como figura de unção. Em Gênesis 28:18 diz que Jacó tomou a pedra que tinha posto como travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Então essa pedra ungida, ela mostra que o Messias sendo ungido. Jacó chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. E isso então aponta para coisas futuras. A pedra em si, ela não pode edificar a casa de Deus, mas a pedra que é Cristo seria o quê? A coluna dessa casa. Então esse sonho que Jacó teve aponta para realidades futuras. O dízimo que Jacó disse que ia dar aponta para a sua descendência. Descendência no hebraico é zerá, né? que é igual a semente, que significa semente. Então essa semente ela será como o pó da terra e vai se estender do ocidente até o oriente, ao norte e ao sul. Nessa semente serão benditas todas as famílias da terra. Então Jacó ele fez um voto profético. Deus usou esse voto de Jacó para mostrar a ressurreição do povo, a sua descendência, e ligando com coisas futuras e com a introdução do reino. O dízimo que Jacó vai dar está relacionado com seus 12 filhos, casa de Israel e casa de Judá, nos quais Deus vai pedir o dízimo. Então o dízimo, ele está falando da descendência. Abraão está dando o dízimo da sua descendência que vai edificar a casa de Deus. E Jacó também, o dízimo de Jacó também está falando da sua descendência. A Escritura ela não relata que dízimo é esse. Então esse dízimo ele vai ser entregue na ressurreição, quando a casa de Deus estará edificada para o seu reino. Então Jacó ele colocou aquela pedra como coluna da casa de Deus. Jacó nunca edificou uma casa para Deus, mas esta pedra ela vai se revelar no futuro como sendo Cristo. E Jacó vai colocar óleo sobre esta pedra. Então a descendência de Jacó representa o quê? O povo de Deus espalhado no mundo todo. E Deus fez Jacó voltar para a casa do pai, os israelitas, que tipificam os israelitas, né, que foram espalhados, né, voltando para a casa do pai. E voltar para a casa do pai aponta também para a ressurreição. Então, irmãos, reparem bem que tanto o dízimo de Abraão quanto o dízimo de Jacó tem um contexto profético. Jacó disse que se Deus fosse com ele, ele faria o quê? Uma casa para Deus. Por quê? Porque ele chamou aquele local de Betel. Aquela pedra que Jacó derramou azeite em cima dela, aquela pedra seria a coluna da casa de Deus. Assim, o dízimo que Jacó deu está apontando o quê? Para coisas futuras, relacionadas o quê? À ressurreição. Então, o dízimo de Jacó, perceba que ele foi voluntário. Deus o mandou dar o dízimo. A própria Bíblia, né, ela não diz qual foi o dízimo. Deus ele mostrou num sonho coisas futuras, né, coisas que haveriam de vir. Quando Jacó unge aquela pedra, é um ato profético. O dízimo está falando de coisas proféticas, está falando da descendência dele. Ele vai dar o dízimo da descendência, só que você não vê na Escritura ele dando o dízimo. Esse dízimo é no futuro. Esse dízimo ele vai ser entregue na ressurreição. Então, quando a gente vai lá em Gênesis 49, né, a gente vê que Rúben ele era o primogênito de Jacó, só que ele perdeu o direito de primogenitura. Então, Rúben ele era as primícias de Jacó, só que Jacó abençoou num primeiro instante a José, depois ele abençoa Efraim. Jacó ele adota como filhos dele os filhos de José, né? Efraim e Manassés. O nome Efraim significa frutífero. Está ligado aos frutos da terra. Como que Jacó entrega o dízimo? Jacó abençoou Efraim, que no futuro passou a ser o quê? A casa de Israel. Então, num primeiro instante, Efraim era filho de José,
Num segundo momento, Efraim foi filho de Jacó. Num terceiro momento, Efraim passou a ser meia tribo. Num quarto momento, ele passou a ser um reino sem mistura. E por fim, Efraim se misturou com os gentios. Amém, irmãos? Então essa é a explicação, né, sobre o título de Jacó. Espero que os irmãos tenham compreendido. Caso os irmãos tenham alguma dúvida ou mesmo queiram fazer algum comentário a respeito do vídeo, peço que você use os comentários. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aí seu like, seu joinha. Se você também quiser compartilhar esse vídeo, também fique à vontade. E caso você ainda não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.